das Nações Unidas. E a questão do BRICS, pode ajudar o Brasil a chegar mais perto A questão disso? do BRICS é interessante nós sabermos como é que isso apareceu, né? Como é que os BRICS surgiram. Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul, mas inicialmente o grupo era o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Como é que isso nasceu? Isso nasceu numa união desses países, desses 4 países, para se defender dentro da rodada Doha dos países que estavam querendo cada vez mais fechar os seus mercados para aqueles países que precisavam de mercados para colocar os seus produtos e que já haviam aberto as suas fronteiras para esses outros parceiros comerciais. Então o Brasil, a Rússia, a Índia e a China julgaram que pela pujança das suas economias, pelo crescimento que vinham alcançando, pela população, né, que representava percentualmente em relação à população mundial, a Índia com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia com 1 bilhão e 100, só aí são 2 bilhões e 400, mais o Brasil com 200, 2 bilhões e 600, e a Rússia com também 200 e poucos milhões, 3 bilhões de habitantes, praticamente a metade, ou um pouco mais da metade da população mundial, estão aí concentrados nesses 4 países que têm, além dessa enorme população, condições econômicas hoje extremamente satisfatórias para jogarem um papel de players internacional de relevância e de importância. Mas o fato é que hoje o mundo, cada vez mais, lamentavelmente, está se demonstrando um mundo unipolar. Nós temos hoje uma superpotência, uma potência que tem um avanço tecnológico extraordinário, um poderio bélico militar incomparável, né? É algo impressionante. E enquanto os Estados Unidos da América ficarem com esta posição de querer colocar sempre como prevalecente a sua opinião, a despeito de ser aprovada uma iniciativa que queira ele tomar pelas Nações Unidas ou não, fica uma coisa um pouco complicada. Então, isso aí, para isso é que serve a diplomacia, para isso é que serve o diálogo, e o Brasil, o que ele busca, né, ao longo de toda a sua história, o Brasil é um país fadado a viver em paz e a construir consensos, construir sempre parcerias e espaços em que o diálogo possa ser preservado e a utilização de armas seja deixada de lado. Essas atitudes intervencionistas, que nada mais são do que atitudes intervencionistas que certos países vêm adotando hoje no mundo, com a cobertura de serem ações humanitárias, que não são na realidade, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Não podemos mais ficar vivendo nesses sobressaltos, até porque a Europa hoje colocam-se países como a Itália, como a França, como o Reino Unido, como a Dinamarca, um país sempre também tão pacífico, mas dentro desse guarda-chuva da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e para que eles, enfim, invadam o país A, B ou C, quando eles estão vivendo 2 crises. A Europa vive a crise do rescaldo de 2008, nascida nos Estados Unidos e com reflexo violento no mundo inteiro, e vive também a sua crise hoje interna, quando seus próprios membros estão sofregamente atrás de recursos para pagar a folha do funcionalismo no final do mês. Uma dívida brutal. Uma dívida brutal. 14,3 trilhões de dólares. Como é que de euros? E como é que justifica-se, não é, que esses países, com essas necessidades, possam estar se metendo em aventuras, não é, de invadir país A ou país B ou país C, porque o chefe ou o líder ou, enfim, a pessoa que esteja no comando do país não seja uma pessoa simpática às lideranças europeias,
mediterrâneas. Né? Isso tem que, eu acho que, dar fim a isso e nós começarmos a reconstruir um ambiente de paz planetária, talvez agora com a realização da Rio+20 no ano que vem, em 2012, no final de maio, começo de junho, em que os países irão acorrer a essa conferência com a sua representação no mais alto nível, talvez além de nós tratarmos da questão ambiental, na questão das mudanças climáticas que hoje afeta o planeta e que se algo não for feito vai nos levar ao cataclisma, talvez esse seja o momento também para nós podermos iniciar um diálogo que nos traga de volta a paz, que nós tantos almejamos para que possamos, todos os povos do mundo, podermos partilharmos do que o processo de desenvolvimento gera em cada um desses países. Mas, senador, como é possível harmonizar esse sentimento de paz que o senhor está colocando com a prática do combate ao terrorismo internacional, que foi muito alardeada com a morte do Bin Laden e da qual os Estados Unidos faz disso uma bandeira que é da luta de todos os países e tenta arregimentar todos os países em torno dessa bandeira? É claro que nenhum de nós pode concordar com a questão do terrorismo. Isso é algo que, como nós não podemos concordar com a posição daqueles que em cada um dos países andam assaltando, andam matando, andam esses serial killers, enfim, nós não podemos concordar com isso. Mas para isso existem as leis. Cada um dos nossos países tem as suas leis. E as leis são aplicadas, as leis são votadas democraticamente por um legislativo eleito pelo voto popular, portanto legitimado pela voz das ruas. Então, a questão do terrorismo é algo inaceitável. Nós não podemos aceitar atividades terroristas, nem ações terroristas que levem à morte, sobretudo, pessoas inocentes. E até onde o Brasil pode ir no combate ao terrorismo? O que aconteceu nos Estados Unidos com a destruição das torres do World Trade Center, em que mais de 3.000 vítimas civis inocentes morreram, é algo que nós temos que repudiar com muita força, com muito vigor, repelir isso, não é? Mas uma coisa é nós agirmos em decorrência dessa catástrofe ocorrida e agirmos com rigor. A outra coisa é nos aproveitarmos disso que aconteceu para tentarmos unir o discurso internamente do país, não é? Em torno de um inimigo que se cria fora e, em função disso, por cima de pau e pedra, passando inclusive por cima de aprovação pelo Congresso americano, né? Para que essas ações sejam encetadas. Nós temos que combater o terrorismo, sim. É uma batalha que todos nós devemos estar envolvidos. Mas temos, ao mesmo tempo, que nessa batalha nós não podemos virar bárbaros como os terroristas. Nós temos que nos utilizar dos meios que a civilização moderna nos dá, sobretudo a democracia, para que possamos combater essas atitudes que são absolutamente, não somente reprováveis, mas inaceitáveis por qualquer um de nós. Senador, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse movimento chamado Primavera Árabe, que ali aflorou nos países na Síria, no Egito em primeiro lugar, na Síria, Sudão. Como é que está aquela situação hoje, levando-se em conta que aquela região do Oriente Médio e da África é uma região de produção de petróleo que abastece o Ocidente. Fundamentalmente, o que acontece no norte da África e em países do Oriente Médio nada mais é do que a manifestação de uma juventude. De uma juventude que hoje, bem informada e pelo acesso que tem à internet, aos meios de comunicação extremamente modernos, à transmissão ao vivo do que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, essa juventude que vive nesses países, ela precisa ter perspectivas de que um futuro melhor se avizinha para ele. No momento em que eles estão vivendo num país em que as regras não são
muito afeitas à questão da democracia, em que o emprego fica difícil, em que os seus sonhos praticamente não possam ser realizados. Eles, então, estão manifestando o seu desejo de mudanças. E nós temos que respeitar essa manifestação da juventude, porque a juventude é a força motriz de uma sociedade. É com a juventude que todos esses movimentos de transformação de um povo, de um país, de uma nação se dá. Então, nós assistimos ao nascimento dessa primavera árabe com muito, não diria entusiasmo, mas eu diria com muita atenção, no sentido de que as coisas caminhem para o aprofundamento do processo democrático, evitando que haja vítimas, o quanto se possa. Mas que esses movimentos, por exemplo, que começou lá na Tunísia e depois foi para o Egito, não é? O Egito, que é um país de fundamental importância naquela área para a estabilidade daquela região. O Egito, rapidamente, ele tomou as suas posições. Já há um governo chamado governo de transição, que já fez mudanças na Constituição, já houve mudanças para a mudança na Constituição, já estão marcadas eleições presidenciais, né? As mudanças que a juventude solicitou já estão introduzidas na nova Constituição, enfim, e sem maiores vítimas, né? Foi um processo que eu mesmo imaginava que fosse nos dar muita tristeza em função dos danos que causaria a pessoas inocentes. Mas, enfim, eles conseguiram rapidamente se recuperar. Isso não está acontecendo ainda na Líbia, acredito eu, né, por uma interferência intempestiva desses países europeus mediterrâneos nos assuntos internos da Líbia. A questão da Síria me parece também que tende a uma solução, e ainda bem que a Rússia e a China colocaram o seu veto dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que não houvesse nenhum tipo de ação, tipo aquela que motivou certos países europeus a invadirem a Líbia, porque uma invasão desse tipo hoje acontecendo na Síria seria algo catastrófico. Nem um país que é adversário tradicional por problemas seculares em relação à Síria, que é Israel, nem o próprio Estado de Israel vê com tranquilidade uma eventual intervenção militar ocidental na Síria. Mas isso não acontecerá porque, como disse, a Rússia e a China já colocaram o seu veto. Enfim, eu acredito que essa primavera, chamada Primavera Árabe, ela é um movimento de uma civilização, porque ali nasceu a civilização. A civilização nossa, que nós conhecemos, nasceu naquela região. E é um movimento em busca de liberdade, em busca de uma maior participação de jovens que estão sequiosos para participar do processo democrático em seus países e do delineamento do seu próprio futuro. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, o senador Fernando Collor. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Cidadania. Até lá.